Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, nos acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM, ou então nos ouvindo, nos assistindo na página da loja esotérica virtual, a Levir, em www.levir.com.br, ou no canal da Esotérica FM no YouTube. Uma grande saudação para vocês e especialmente aos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual, esse grande portal do esoterismo, da teosofia, que está há 18 anos no ar, levando ouvintes temáticas idênticas a desse programa. Temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E um grande abraço muito especial também para os integrantes do nosso grupo no Facebook. Você que tem perfil no Facebook pode participar da nossa comunidade. Procurem lá Levir na barra de pesquisa do Facebook. E curtam aqui também na página da rádio, aí a página da Esotérica FM no Facebook. E já com 7.215 integrantes, não para de crescer o número de participantes do nosso grupo, que diariamente tem mensagens, tem frases, comunicados, temos lá os links para os programas Lux Esotérica. Muita coisa interessante e inspiradora para você que vai participar também do nosso grupo da Levir. E vamos, ouvintes, chegando a mais um capítulo do livro A Gnose Cristã, do grande teósofo, maçom, ocultista, clarividente, o bispo Charles Webster Leadbeater, que editou uma série de ideias importantíssimas para uma interpretação esotérica do cristianismo, nesse livro chamado A Gnose Cristã, editado no Brasil pela Teosófica, e está à disposição aqui para vocês adquirirem com o link na página da rádio e também lá na seção livraria da loja esotérica virtual. Estamos chegando ao 20º capítulo desse livro, que vai nos falar hoje sobre simbolicamente, ouvintes, a remissão dos pecados, mencionando aquela parte do credo cristão em que todos os católicos mencionam, ao repetir o credo, a seguinte frase: reconheço um batismo para a remissão dos pecados. E esse é um assunto que é atinente a todos nós, ouvintes. O pecado, como que nós o compreendemos, nós que vivemos numa cultura judaico-cristã aqui no Ocidente. Esse é um tema muito importante e as explicações aqui do bispo Leadbeater vão dar, ouvintes, com certeza uma oitava superior de compreensão acerca do batismo, dos pecados e como isso, na verdade, ouvintes, tem a ver com a evolução da nossa consciência. Mas esse termo, reconheço um batismo para a remissão dos pecados, segundo aqui Leadbeater, esta expressão não fazia parte da minuta original do Concílio de Nicéia, mas foi adicionada pelo Concílio de Constantinopla no ano de 381 depois de Cristo, já na nossa atual era. As palavras gregas traduzidas como a remissão dos pecados podem ser mais corretamente traduzidas por o descarte do pecado. Aí nós já temos um problema sério, ouvintes. Realmente o cristianismo é cheio dessas complicações, ouvintes, pois os textos originais diziam uma coisa e a tendência materializante, como assim a chama Leadbeater, transformou o descarte
dos pecados, né, através do batismo, em remissão, né, ou perdão dos pecados. Então a tradução já começa que está errada, né? Portanto, a cláusula inteira, como aparece agora, realmente significa, na verdade, o seguinte: reconheço um batismo para o descarte ou emancipação dos pecados. Ou seja, coloca o batismo como uma possibilidade, ouvintes, de transcender, de ultrapassar os efeitos do pecado. E no Credo dos Apóstolos, essa cláusula é traduzida como perdão dos pecados, mas não há ideia de perdão envolvida nas palavras gregas originais. Só podemos ler com essa interpretação se nos aproximarmos do assunto com essa ideia na mente, ou seja, de que houve aí uma interpretação, né, dos termos originais. O pecado pode ser descartado se não formos mais escravizados por ele, ou pode ser descartado pelo perdão divino, mas não há razão para introduzir nas palavras um sentido inesperado e incomum, quando nelas já existe um sentido direto e claro. Essa é simplesmente uma declaração de que o candidato reconhece a necessidade de se livrar do domínio de todos os seus pecados antes de tentar entrar na senda do progresso espiritual. O espírito desta passagem do texto, né, seria traduzido com maior precisão por uma expressão de fé na demissão, ou seja, no abandono, né, dos pecados, ao invés de remissão dos pecados, que seria o perdão, né, dos pecados. E essa cláusula pretendia inicialmente ser um lembrete do princípio que exige desenvolvimento moral como um pré-requisito para qualquer tipo de avanço interior, e como uma advertência contra as escolas que ensinam conhecimento oculto de várias espécies sem requerer estrita moralidade como uma qualificação necessária. Os alunos de tais escolas correm sério risco porque certos poderes são colocados em suas mãos. Todavia, não há qualquer garantia de que eles os utilizarão de modo correto para o favorecimento da evolução. A menos que um homem esteja certo de usar seus poderes corretamente, é muito melhor para ele não tê-los, porque ele pode facilmente fazer mais mal do que bem. Então, ouvintes, o Leadbeater introduz aqui essa questão, e como esoteristas nós temos que ter uma visão muito clara dessa parte, ouvintes, da temática espiritual, que são os pecados. E mais na frente aqui, Leadbeater justamente coloca que a melhor tradução de pecado, na verdade, seria erro, né? E nos textos originais da Bíblia, ouvintes, do Novo Testamento principalmente, que foram feitos em grego, né? Ali, ouvintes, a palavra que é utilizada mais comumente e que é traduzida para as línguas modernas como pecado, do latim peccatus, né? A palavra grega é amartia, e ao contrário, ouvintes, de significar algo terrível, algo que assombra a vida dos cristãos, principalmente quando naquela época em que o pensamento religioso predominava e as igrejas realmente aterrorizavam as pessoas, dizendo que se cometessem pecados, as pessoas seriam condenadas pela lei divina e seriam lançadas no fogo do inferno, quer elas tivessem cometido um grande, gigantesco pecado, ou
quiçá elas tivessem cometido ali um pequeno deslize ou incorrido ali no pecado da gula, naqueles pecados, ouvintes, que são elencados, né, como os 7 pecados capitais, né, que é uma bela exposição sobre a questão dos pecados, mas que não é bíblica, né? Os 7 pecados capitais, por incrível que pareça, não se encontram em nenhuma parte da Bíblia, é fruto justamente da produção teológica, né, que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, ouvintes, a palavra amartia significa, na verdade, desvio do objetivo, desvio do alvo. E como essa palavra vem do grego, e os gregos tinham uma prática muito comum, ouvintes, de praticarem os esportes, praticarem as artes da guerra, né? O lançamento de dardo, o lançamento de objetos para certos fins, né? A verdadeira balística. Era isso que essa palavra amartia queria dizer, ouvintes. Ou seja, o pecado, na verdade, não é, ouvintes, a condenação final que uma pessoa recebe por ter cometido um erro, mas sim indica que ela não atinge o alvo de viver uma vida correta, uma vida digna dentro dos princípios espirituais. Então, na verdade, nesse sentido, ouvintes, todos nós somos pecadores, porque nós ainda não somos seres aperfeiçoados, e isso só vai ocorrer quando a nossa alma, né, tendo vivido, ouvintes, muitas e muitas encarnações aqui na Terra, como diz aqui o próprio Leadbeater, tiver já cometido, ouvintes, todos esses enganos e pela experiência tiver desenvolvido o seu caráter até o ponto em que para ela não seja mais possível cometer esses deslizes. Então nós estamos sempre derrapando, ouvintes, na estrada da vida, pecando, mas com certeza, ouvintes, isso não significa uma condenação final ou cabal que vai nos levar a algo muito negativo lá na frente. Muitos pregadores, muitos pastores, padres, né, puxam lá da Bíblia aquela frase terrível que diz que o salário do pecado é a morte, né? Quando eles querem realmente aterrorizar os seus fiéis, colocam isso. Mas para nós, ouvintes esoteristas, a morte, na verdade, é uma transformação. Então, se o salário, né, ou seja, o resultado de nós nos desviarmos for, né, a transformação que ocorre periodicamente, nós só deixaremos, ouvintes, de pecar quando nós aprendermos realmente a andar de acordo com o plano divino e caminhar por aquele caminho estreito, aquele fio da navalha que é a perfeita ética espiritual. Então, o Leadbeater também coloca: se uma pessoa está moralmente desenvolvida, se foi ensinada que o amor a Deus e o amor ao seu próximo devem vir em primeiro lugar, não é provável que cometa erros graves, seja qual for a faculdade que possa desenvolver. Portanto, no esquema cristão, a purificação moral tem sido sempre reconhecida como o primeiro passo. Isso é muito importante nós entendermos, ouvintes, que naquela época o indivíduo ser um cristão significava ser um iniciado, ou seja, uma pessoa totalmente dedicada a uma vida espiritual. Então, para eles, o batismo significava passar por uma iniciação, por uma elevação da consciência. Não era simplesmente o rito
que nós fazemos até hoje com as crianças ou mesmo com os adultos, de aspergir a água benta e passar o óleo santo em certos pontos do corpo para melhor permitir o fluxo de energia da alma para o corpo e admitir aquela criança, aquela pessoa na igreja. O batismo para os cristãos originais, da verdadeira gnosis, era entrar para uma vida de santidade. Então, o batismo, que sempre esteve associado com o simbolismo da água, simboliza, ouvintes, essa pureza moral, a preocupação de viver uma vida reta e abandonar realmente todos os meios de vida ilícitos e todos aqueles comportamentos viciosos que a vida profana está cheia delas. Então, o cristão original, aquele que era um discípulo do Cristo, não só o externo, ouvintes, mas principalmente o interno, era alguém que estava indo para as últimas consequências de uma vida espiritual. E Leadbeater coloca mais. Essa cláusula do credo, de reconhecer um batismo para a demissão ou remissão dos pecados, tinha um outro sentido interno referente a um estágio mais elevado no desenvolvimento do homem. E isso é revelado com maior clareza no símbolo niceno, que diz: reconheço um batismo para a remissão dos pecados, substituindo a ideia de emancipação por aquela do perdão, e lembrando que o batismo sempre foi símbolo da iniciação, como nós acabamos de dizer. Temos uma concepção que está muito distante do desenvolvimento do dogma posterior e é idêntica ao significado vinculado a essa cláusula na fórmula original do Cristo, que dizia: reconheço uma iniciação, ao invés de batismo, reconheço uma iniciação para a emancipação dos grilhões do pecado. Por esta afirmação, o candidato proclamava seu reconhecimento de que perante ele está aquele grande passo, que ele se devotará tanto quanto puder a esta linha de esforço, para colocar perante si mesmo como meta aquela primeira iniciação dada pelo grande iniciador único através da grande fraternidade branca. Uma vez que só há um iniciador, o rei espiritual do mundo, e todas as iniciações são dadas somente por sua ordem e em seu nome. Através dessa iniciação, um homem recebe o poder para libertar-se inteiramente dos 3 grilhões da dúvida, da superstição e da ilusão do eu, dos quais deve se livrar antes que ele possa dar um passo mais elevado. E há, ouvintes, que se comentar aqui, o que já mencionou Leadbeater, que realmente no atual programa da Grande Fraternidade Branca, os desenvolvimentos superiores só são concedidos ao candidato à iniciação quando ele tiver dado prova de ter realmente se purificado. Isso não era o que acontecia antigamente. A pessoa entrava para os mistérios e ia fazendo uma série de desenvolvimentos, de exercícios, sem necessariamente desenvolver o seu lado ético, sem abandonar os vícios, sem abandonar aquelas facetas da personalidade que ainda estavam mal trabalhadas, mal desbastadas. E isso, ouvintes, principalmente na época da Atlântida, levou realmente à prática de magia negra de uma forma desenfreada. E isso, ouvintes, não é mais nem recomendado, nem admitido. Realmente a purificação deve preceder os mistérios. Então, o indivíduo realmente que queira se aproximar dos verdadeiros mestres
tem que dar prova de que ele vai viver uma vida santa, e se ele assim não quiser, que permaneça entre os profanos, pecando e vivendo como escravo dos seus desejos, dos seus impulsos primitivos, porque realmente as forças que o iniciado passa a manipular podem ser muito perigosas para o indivíduo e para os que estão próximos a ele, se forem concedidas a pessoas inescrupulosas, pessoas que ainda não se purificaram. Então, com relação ainda ao batismo, né, há um outro significado aqui superior a se comentar, pois realmente batismo nós podemos colocar aqui o sinal de igual à iniciação, ouvintes. Tanto é que nós devemos nos lembrar que Jesus se transformou no Cristo, ou seja, no ungido, justamente durante a cerimônia de batismo feita no Rio Jordão pelo seu primo João Batista, que era o iniciado dos mistérios, e mesmo ele tendo se sentido fraco e que ele não estaria apto a batizar uma pessoa tão espiritualizada como Jesus, Jesus pediu que ele fizesse esse rito, porque ele realmente traz poder, e quando a pessoa está preparada, ele é muito efetivo. Mas diz aqui Leadbeater sobre o batismo único. Durante a cerimônia de sua iniciação, o homem recebe o primeiro toque do que é chamado consciência búdica, ou também podemos compreender como consciência crística. Isto é, ele definidamente percebe a unidade superior pela primeira vez. A menos que, de alguma maneira, ele já tenha contatado com ela antes, o que não ocorre com frequência. Ali é, então, dado a ele um toque do poder superior, o poder do Cristo dentro dele. E nesse toque ele não apenas recebe um vasto acréscimo de conhecimento que altera toda a face da natureza para ele, mas também entra momentaneamente em relação com seu mestre, de forma muito mais íntima do que o que quer que ele tenha antes podido imaginar. Nesse contato relâmpago, ele recebe um batismo muito real, pois ali é vertido em sua alma um ímpeto de poder, sabedoria e amor que o fortalecem grandemente para o ulterior esforço. Assim, em um sentido bem verdadeiro, esta primeira grande iniciação é um batismo para a emancipação dos pecados. E o batismo administrado a uma criança logo após o nascimento era apenas um símbolo e uma profecia desse fato, um tipo de dedicação de nova vida para o esforço de ingressar na senda. Então nós temos que compreender isso, ouvintes, que para o verdadeiro cristianismo iniciático, o cristianismo esotérico, verdadeiramente gnóstico, o verdadeiro batismo, ouvintes, é subir para esse nível que a teosofia chama de mundo búdico, plano búdico, que nós também poderíamos chamar de crístico, que o que acontece ali, ouvintes? Quando o iniciado, junto com o seu mestre ou os seus mestres, e na presença do grande iniciador que vai realmente impor uma energia muito forte, como acontece nas ordenações sacerdotais, que a mão do bispo é imposta sobre o alto da cabeça do candidato, mas no caso da grande fraternidade branca, essa iniciação é feita por alguém que durante muitas e muitas encarnações acumulou a energia da sabedoria, a força transformadora do Espírito Santo, e quando ele perceber que chegou a hora de
iniciar realmente ou batizar realmente uma pessoa, ela entra no mundo búdico, ouvintes, além do nível mental. E o que acontece ali, ouvintes? A pessoa compreende a grande unidade da vida que existe na relação entre todos os seres, entre todas as coisas. Isso é que faz realmente a pessoa, ouvintes, deixar para trás os pecados. Não significa que o indivíduo esteja esgotando o seu karma, ou que ele não vai receber de volta as coisas boas e ruins que ela fez no passado. Mas a partir daquele batismo, ouvintes, daquela verdadeira iniciação, que ele percebe que ele e o seu próximo, que ele e os animais, que ele e as plantas, que ele e a natureza, os seus objetos, todos nós somos um conjunto vivente, energizado pela mesma força divina do Espírito Santo. Aí, ouvintes, realmente fica para trás a ideia de que alguém possa roubar o outro, que alguém possa violentar o outro, porque se a pessoa machucar alguém, ele sabe que ele está machucando a si mesmo. Se ele subtrair alguma coisa de alguém, ele sabe que estará roubando a si mesmo. E é essa a única e verdadeira remissão, ouvintes, ou demissão, ou expulsão dos pecados que é possível e imaginável. Porque, como foi dito aqui, esse é o único e verdadeiro batismo, porque a cerimônia que é feita com a criança ou com o adulto é apenas, ouvintes, uma purificação energética, e nós não devemos confundir essa cerimônia, que é também efetiva para um certo objetivo, ouvintes, mas para o verdadeiro cristão, para aquele que está se transformando uno com a divindade, o que interessa realmente é sentir a unidade com todos e com tudo. Ser capaz de dizer, como Jesus disse: eu e o Pai somos unos, somos um só. E, portanto, aí que Jesus começou realmente a pregar, pois todos merecem a sabedoria, todos merecem a cura, mas cura, ouvintes, ou, na verdade, a terapia divina, que é o ser humano se lembrar do seu lado divino. Então, mesmo quando um padre, e eu sou padre e faço isso durante a missa, eu dou a bênção, a remissão dos pecados, ouvintes, perdoando o pecado dos indivíduos que estão ali na celebração. Eu sei muito bem que essa bênção se refere a uma harmonização muito importante para aquele cristão, que ele deve, ouvinte, se relembrar dos seus erros, de que ele cometeu enganos, que ele se desviou do alvo, ouvintes, que ele escorregou na casca da banana e não se comportou bem, e que ele, ouvintes, deve reconhecer aquele pecado e aquela bênção que transmite uma força de harmonização, faz com que ele reconheça isso, ouvintes, porque o karma, ouvintes, mais cedo ou mais tarde vai vir. Aquilo que nós semeamos, nós colheremos. Então não devemos imaginar que Jesus, ou que um santo, ou que um padre, ou que um bispo, ou que um pastor pode limpar o karma do indivíduo. Ou hoje em dia tem outras organizações aí que acendem umas velas aí de determinadas cores e dizem que estão fazendo o esgotamento do karma, ouvintes, só porque estão ali, né, com uma vela acesa, né? E, ouvintes, isso na verdade não existe do ponto de vista real. Mas o indivíduo realmente se conscientizar dos seus erros, é isso, ouvintes, que evita que a pessoa tenha uma doença mental,
É isso que evita que a pessoa rache a sua consciência, se martirizando por ter cometido um pecado, por ter matado alguém, por ter roubado, por ter feito alguma coisa terrível, ou ter feito alguma coisa mais simples, mas que está machucando a consciência da pessoa. Então, reconhecer o erro, ouvintes, é o primeiro passo para se harmonizar. E o verdadeiro batismo é esse que Leadbeater disse, a consciência ir para um nível mais alto. Ouvintes, e nós um dia todos teremos esse privilégio de receber esse batismo quando a nossa evolução assim o permitir. Mas o assunto é muito interessante, ouvintes, mas o programa, como sempre, o tempo vai passando rápido. É hora daquele nosso intervalinho. Enquanto eu aqui refresco a minha garganta, vocês vão ficar com aquele Conto Mais Convite da Levir para vocês virem nos apoiarem, ouvintes, para que a Rádio Esotérica FM, a Loja Esotérica Virtual possam continuar de pé, para que esta tocha, essa luz da sabedoria continue acesa aqui nas noites da nossa programação. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM.
Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito gratos pelo apoio, pela audiência de vocês que estão ao vivo aqui conosco, mandando muitos e-mails, muitas perguntas. Dentro do possível, nós sempre tentamos respondê-los. E agradecemos muitíssimo aos associados e simpatizantes da Levir, que estamos justamente no mês de dezembro, que é quando os associados que assim puderem, assim quiserem, renovam as suas semestralidades para que nós tenhamos aí verba, ouvintes, para continuar tocando aqui o nosso barco no próximo e vindouro ano de 2015. De antemão agradecemos muitíssimo aí o apoio, o patrocínio a nós concedido, pois estamos fiéis aqui, ouvintes, às nossas ideias originais de transmitir a sabedoria divina e dando oportunidade a pessoas que estão chegando pela primeira vez nessa temática e precisam, ouvintes, encontrar este glorioso e luminoso caminho dessa sabedoria que vem do Oriente, que foi transmitida pelos grandes Mahatmas a seus grandes iniciados no Ocidente, começando com a inesquecível Helena Petrovna Blavatsky e tantos outros grandes escritores e discípulos também dos mestres, como foi indubitavelmente, ouvintes, Charles Webster Leadbeater, autor desse livro que nós estamos utilizando aqui, A Gnose Cristã. Ele que foi admitido por meio de uma correspondência que hoje está aí disponível para quem quiser ver lá no Museu Britânico. O mestre Kuthumi, em um único dia, enviou 2 cartas que se materializaram lá em Londres, admitindo Leadbeater como seu Shela, como seu discípulo, e no mesmo dia ele recebeu outra correspondência recomendando a ele que fosse para a Índia juntamente com Helena Petrovna Blavatsky para trabalhar lá no grande desenvolvimento que é essa mensagem dos mestres corporificada na Sociedade Teosófica, que passou a ter a sua sede lá em Adyar, no bairro de Adyar, em Madras, né? Atualmente conhecida como Chennai, na Índia. Mas voltemos aqui, ouvintes, a esses interessantes assuntos do 20º capítulo do livro A Gnose Cristã, de Charles Leadbeater, onde ele comenta aqui com relação a aquela ideia também bastante incompreendida, ouvintes, do pecado original, né? Nos diz aqui Leadbeater: quando a tendência materializante estabeleceu-se, ou seja, ao invés de interpretar o credo cristão como a transformação da consciência do cristão até um nível superior, ouvintes, um nível realmente iniciático, começaram então a rebaixar aquela interpretação para uma coisa mais simplória, né? O verdadeiro sentido do pecado original foi obscurecido, né? Aquela compreensão sobre o batismo foi mal compreendida e surgiu então a curiosa doutrina do pecado original, que foi realmente inventada, né, pela teologia para fornecer um motivo para a cerimônia batismal. Em muitos ramos da igreja é ensinado que o batismo purifica a criança do pecado original. De acordo com a história do Gênesis, Adão e Eva teriam sido proibidos pela deidade de comer um certo fruto, mas foram persuadidos pela serpente e por esse erro comparativamente insignificante, né, de terem infringido essa regra lá no Jardim do Éden,
toda a humanidade desde então tem nascido em pecado. Todo homem é responsabilizado por algo do qual nada sabia e que ocorreu milhares ou quiçá até milhões de anos antes dele nascer. Mas uma certa simbologia subjaz oculta aí, é claro, nesta curiosa história, né? Porque na verdade, ouvintes, cada um de nós é o Adão, cada um de nós é a Eva. E o que seria então, ouvintes, aquela serpente, né? Coisa muito estranha, pois Deus criou o paraíso. E o que essa serpente, que as pessoas supostamente, né, acreditam ser o mal ou o próprio diabo ou o capeta, estaria fazendo lá naquele jardim tão maravilhoso? E foi lá tentar, né? Aliás, com muita argúcia, ao invés de falar com Adão, foi falar justamente com Eva e acabou levando ela na conversa, e ela come o fruto, que eu não sei porquê também. Falam que o fruto, né, que não está escrito isso na Bíblia, que o fruto é uma maçã, a maçã do jardim do Éden. Quando na verdade, ouvintes, aí o simbolismo é de que o ser humano, quando está nos mundos espirituais, ele realmente é um ser perfeito. Assim como Adão e Eva no paraíso, espiritualmente nós éramos perfeitos. Mas a recomendação, ouvintes, da serpente, se vocês estudarem o simbolismo da serpente através do mundo, vocês verão que serpentes, dragões, grandes personagens foram descritos assim, são na verdade sábios, são na verdade mestres, são tidos como pessoas muito instruídas. Então não foi o mal, ouvintes, que tentou Adão e Eva, não foi o diabo, mas sim um mestre de sabedoria ou um anjo de Deus que disse: se vocês quiserem conhecer o bem e o mal, vocês têm que comer aquele fruto que é, na verdade, o fruto da árvore da vida, do conhecimento, da sabedoria e da ciência. E no Gênesis nós lemos lá que se o homem comesse daquele fruto, se tornaria igual a nós. E eu já perguntei isso para inúmeros leitores, estudantes da Bíblia, que nós é esse que é mencionado lá. E aí muitos dizem que o nós, né, quer dizer, na verdade supõe uma coletividade, que o nós seria ou as três pessoas da Santíssima Trindade, ou Deus e Jesus. Isso prova que realmente essas pessoas não têm domínio sobre a que se refere, ouvintes, esse texto. Pois a criação é fruto, ouvintes, de uma coletividade não de Deus, mas sim dos deuses, né? Que são chamados no Gênesis de Elohim, que é o plural da palavra Eloha, que é Deus. Elohim são os deuses. Então a primeira frase da Bíblia, a sua tradução correta, seria: no princípio os deuses criaram o céu e a terra. Obviamente que a comando do Altíssimo, que obviamente não se envolve nesses atos comezinhos de criar a matéria e de desenvolvê-la. Quem estuda realmente a teologia sabe que quem transmite os pensamentos de Deus para a matéria são os anjos e também os espíritos da natureza. Então, ouvintes, o pecado original, na verdade, é a nossa saída daquele estágio de pureza espiritual para buscarmos a experiência na matéria. Então, nós somos o Adão, nós somos a Eva, e ouvintes, essa é a nossa peregrinação obrigatória para buscarmos a sabedoria, né? Então,
é somente quando aceitamos o fato da reencarnação, nos diz aqui Leadbeater, que a ideia do pecado original se nos apresenta algo mais tangível. Aceitar esse fato esclarecedor significa acreditarmos que não é para qualquer um de nós a primeira aparição nesse campo de ação, nesse nosso mundo aqui da Terra. Não é nosso primeiro nascimento nesse mundo, que já tivemos muitas vidas antes e teremos muitas mais depois. Que todas essas vidas são contínuas e progressivas, e para usar a fraseologia comum, que é então a mesma alma que se manifesta repetidamente em diferentes corpos, de modo sucessivo. Sendo o mesmo homem, é natural que ele traga consigo do passado qualquer que seja o desenvolvimento que possa ter ganho em vidas prévias. Ele traz no início de cada vida tanto germes bons quanto ruins. Quais deles serão desenvolvidos primeiramente depende muito de seu ambiente. É por isso que aqueles que têm crianças a seus cuidados possuem uma responsabilidade muito grande. Então, ouvintes, o verdadeiro pecado original é o nosso karma pessoal, ou seja, nós fizemos uma série de atos, de pensamentos e colocamos emoções em movimento, e para toda causa deve haver, ouvintes, as suas consequências, os seus efeitos. Não existe causa sem o seu respectivo efeito. Então, o que nós somos hoje é diretamente ligado ao que nós fizemos no passado, e o que nós seremos no futuro está ligado diretamente ao que nós estamos fazendo hoje. Então, se nós tivemos, ouvintes, muitos desvios, muitos pecados no passado, isso vem, ouvintes, na forma de tendências, aquilo que os hindus chamam de skandhas, e muito especificamente na nossa aura mental superior existem por assim dizer, as depressões ou as marcas, os chamados vruts, que vão fazer que nós tenhamos certas inclinações nessa vida. Então, aquele batismo, ouvintes, que é feito para a criança, e para ela realmente é muito importante, não significa, obviamente, aquela altíssima iniciação do batismo perante o iniciador único, mas é uma chance, ouvintes, de purificar os canais energéticos da criança e permitir um contato maior entre a alma e o corpinho da criança, e associar também com a criança o chamado anjo da guarda, que é uma coisa que muitas pessoas não acreditam que realmente existe, pois o verdadeiro anjo da guarda é o eu superior, a alma da pessoa, que na verdade só vai encarnar para valer naquele corpo da criança lá pelos 7 anos de idade. A tendência é que a chispa divina, a alma da pessoa, fique flutuando até por fora da aura da criança, só vai se alojar definitivamente no coração da criança lá pelos 7 anos. E quando é feito o batismo, ouvintes, com a água benta, com a aspersão dessa água lustral que purifica as energias, quando o óleo santo é colocado ali nos chakras da criança, isso, ouvintes, intensifica a passagem da informação entre o eu superior, a alma da criança e o seu corpo, dando realmente, ouvintes, uma oportunidade que haja uma melhor conexão. E o anjo da guarda, na verdade, é um espírito da natureza que é comandado para acompanhar a criança, para protegê-la e realmente ajudar também na sua vida. Mas nós devemos ter em mente, ouvintes, que
o verdadeiro batismo é algo muito mais amplo, é a entrada na consciência superior do plano búdico, que faz com que realmente seja mais difícil nós pecarmos, porque nós saberemos que estaremos pecando não mais só contra os outros, mas contra nós mesmos. E com relação ao pecado, diz aqui mais o bispo Lidbiter: o espectro do pecado, o fantasma do pecado, tem provocado muito dano no mundo. O pecado é tido como algo horrível, algo que contamina, enfim, algo desesperadoramente terrível. O pecado é realmente aquilo que não está em harmonia com o plano divino. O que quer que façamos ou digamos ou pensemos que esteja contra o plano de Deus é um pecado. Seria melhor usar a palavra erro em vez de pecado, pois ela comporta melhor a maneira como o próprio Deus considera o assunto. Naturalmente, para ele, para Deus, o pecador é o homem que simplesmente ainda não sabe bem, não conhece bem as coisas e, portanto, comete erros. Quando tiver aprendido mais, cessará de cometê-los. Deus chamou esse universo à vida e é a sua vontade que mantém toda a criação funcionando. O universo passará por seus estágios regulares de desenvolvimento e por fim voltará para ele, de onde veio. Mas essa consumação final ainda está muito distante. Toda a vida do universo é vida divina. Seu propósito para o universo é a evolução. E uma vez que é a sua vontade, o universo é preenchido por uma pressão naquela direção. Existe uma pressão constante para o alto em cada estágio. Cada um de nós, por menos que possamos conhecê-la, está sujeito a essa lenta e definida pressão para o alto, de modo que mesmo os piores estão gradualmente se formando, ou se tornando, aliás, um pouco melhores do que foram. Em todos os planos existe essa forte corrente na direção do aprimoramento. Quem quer que faça, ou diga, ou pense algo contrário a esta corrente, estabelece uma oposição, um redemoinho na corrente ao redor de si mesmo. Pode-se ver facilmente como um tal distúrbio na corrente da vida divina provoca um deslocamento para longe dela. Felizmente, nosso poder para fazer isso é muito limitado, mas podemos produzir uma distorção naquilo que, caso contrário, seria um fluxo regular. Isso significa, no que diz respeito ao indivíduo, que ele colocou em sua aura uma porção de vórtices que não estão vibrando em harmonia com a corrente evolutiva. Realmente, ouvintes, a grande preocupação que as pessoas têm com relação ao pecado tem relação com o medo que as pessoas têm de que isso irá trazer para elas dor, sofrimento, a danação do inferno, e não só após a morte, ouvintes, mas ainda nessa vida. E isso, ouvintes, nós temos que compreender realmente pela lei do karma, que tudo que nós fizermos realmente vai retroceder contra nós. Como disse Newton, a cada força, ouvintes, a cada impulso está implicitamente, impreterivelmente, ouvintes, um impulso na direção contrária, com a mesma força, com a mesma intensidade. Se nós fizermos alguma coisa que prejudique alguém e que também nos prejudique, ouvintes, com certeza isso se volta contra nós. E não só no plano material, ouvintes, o karma ele existe
não só na matéria, pois karma quer dizer ação, não só no plano material, mas também no plano emocional e no plano mental. Nós podemos cometer muitos pecados também com a nossa emoção e com os nossos pensamentos. Não imaginem que simplesmente por estar, aparentemente só dentro da nossa cabeça ou no nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, que nós não lançamos vibrações negativas no ambiente ou com relação a outras pessoas. Até mesmo, ouvintes, quando nós estamos sonhando, nós estamos criando, ouvintes, engendrando karma. E é por isso que nós estamos na roda de Sansara, este ciclo gigantesco de nascimentos e mortes, porque nós não aprendemos ainda aquilo que os hindus chamam, ouvintes, de Dharma, O que extingue realmente o karma, ouvintes, é nós nos comportarmos de acordo com a nossa natureza, com o nosso dever. Compreender quem nós realmente somos, por que nós estamos aqui, e compreender, ouvintes, que esse mundo, esse planeta, esse sistema solar pertencem a uma consciência divina que criou, que manifestou esse sistema para que trilhões e trilhões de chispas divinas pudessem evoluir. Então, se nós formos realmente racionais e espertos, nós vamos nos comportar, ouvintes, para nos desenvolver e ajudar o plano divino para que todas as pessoas possam se autorrealizar, se autoconhecer, que nós também possamos assim fazer. Aquelas pessoas, aquelas almas jovens que não compreenderam isso ainda, que estão por aí, ouvintes, pecando, estão errando, acham que esse planeta aqui, que a gente cai de paraquedas aqui, que o negócio é se divertir, que é transgredir, ouvintes. Se nós realmente, se as nossas almas já não, ouvintes, soubessem que a transgressão da vida, das leis divinas e até das leis dos homens, ouvintes, trazem extremo sofrimento para nós. Porque se não fosse assim, ouvintes, o que estaria impedindo, ouvintes, que as pessoas estivessem nas ruas em escala inimaginável, se matando, se agredindo? O que impediria as pessoas de estarem entrando na casa dos outros, pegando os objetos, saindo por aí? E quando nós vemos que o nível de violência no mundo está muito alto, que há realmente banditismo, que há, ouvintes, pessoas furtando, roubando, assassinando, quem está cometendo esse ato, ouvintes, é alguém que está muito por fora da lei divina, do amor e da harmonia. Essas pessoas pagarão o preço dessa transgressão, não só pelas leis dos homens, que está inclusive muito falha. Existem no Brasil e no mundo milhões de atos de prisão, que a pessoa já foi condenada, já deveria estar trancafiada nas prisões para cumprir pena, mas, ouvintes, a polícia não consegue prender nem localizar essas pessoas. E a maior parte dos crimes, dos roubos, dos assassinatos sequer é corretamente investigado e nem se encontra o culpado. Então, só, ouvintes, a lei do karma é que vai trazer realmente para essas pessoas, infelizmente, o sofrimento. Porque se nós não aprendemos, ouvintes, pela compreensão, pela lei do amor, nós aprendemos pela lei da dor. Então, ouvintes, pecar é errar contra nós e contra o nosso próximo e contra o universo. E viver uma vida santa, ouvintes, é estar realmente de acordo com esses princípios, e não devemos
achar, ouvintes, que qualquer pessoa pode pagar os nossos pecados, pode apagar os nossos pecados. Sim, ouvintes, pode haver bênção, pode haver harmonização que faz a pessoa compreender que mais cedo ou mais tarde ela vai pagar as suas dívidas. Mas a lei do karma é impreterível e aquele que é esperto, ouvintes, começa a pôr, né, aquilo que ensinou o Senhor Buda em prática. Quando perguntaram ao Senhor Buda o que fazer com o indivíduo pecador, ele disse: cessa de fazer o mal e começa a fazer o bem. É isso, ouvintes, que nos leva a transcender a dualidade desse mundo de Maia que nós vivemos, até o dia em que nós e o Pai sejamos um, quando nós entrarmos na consciência búdica, quando nós soubermos, ouvintes, que não é possível roubar, nem matar, nem prejudicar outra pessoa sem automaticamente nos prejudicar, porque nós, o universo e todos os seres, todos nós somos uma grande unidade. Este é o único e exclusivo dogma que existe na teosofia, é de que todo o universo é uma gigantesca unidade e todos nós estamos interrelacionados. E, ouvintes, o passar do tempo, da hora, faz com que a gente tenha que colocar ponto final em mais um programa Lux Esotérica. E agradecendo muito o prestígio, a audiência de vocês, vou convidá-los para nos interiorizarmos, procurando compreender e interiorizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos e queridas ouvintes, que assim seja, que a luz esotérica da chispa divina no coração de vocês brilhe cada vez mais, sempre que vocês a invocarem, e que a compreensão da vida divina estiver presente na vida de vocês. Estamos parando por aqui, mas continuará a musicalidade da programação aqui artística musical da Rádio Esotérica FM, com 5 canais de áudio a serviço da qualidade de vida de todos vocês, ouvintes. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom repouso e muito bom estudo aqui dos temas do livro A Gnose Cristã, de Charles Webster Leadbeater. De Osmar de Carvalho segue por último aqui aquele forte, aquele caloroso, fraternal, virtual, ouvintes, mas é uma real transmissão de energia para todos vocês. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.